Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Vamos só esperar um pouquinho para ver se o Padial entra. Vou só esperar um pouquinho, ver se o Padial entra para a gente começar. Boa noite, Padial. Boa noite, Marco. Tudo bem? Tudo certo aí, garoto? A internet está meio parada aí, Padial. Oi? Agora sim, agora você voltou. Você estava rodando. Rebobinando? Rebobinando. Tudo certo aí? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Maravilha, tudo certo. Que bom. Pessoal, Podemos começar então? O pessoal tá entrando aí? O pessoal está entrando, né? Já estamos na hora? O pessoal tá dando microfonia, tá dando para escutar bem? Tá tranquilo. O meu tá bom aí? Sim, o teu tá ótimo. Ô, Ana Então tá Paula. bom. Que bom, aqui da Ana. Ah, que legal, olha aí. Bom, boa noite, pessoal. Oficialmente, então, quero dar boas-vindas aí ao meu parceiro, ao meu irmão, meu companheiro de todas as horas aí, o Rafael Padial, professor Padial. A gente devia fazer mais lives, viu, Padial? Tô aqui com síndrome de abstinência de falar. Preciso falar, cara. Preciso dar aula. Vocês estão dando aula direto aí, mas nós estamos parados. Então, só estamos trabalhando aqui no computador. Complicado. Então, eu queria dar boas-vindas ao pessoal. Vocês que estão aí chegando aí para acompanhar nossa live. E atendendo alguns pedidos, a gente vai falar sobre anticoncepcionais, que é um assunto muito interessante. É um assunto que talvez a gente não esgote hoje. Tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa para dizer a respeito de anticoncepcional, muitas dúvidas. Então, eu e o Padial vamos falar algumas coisas, vamos discutir alguns assuntos básicos e depois a gente vai abrir para perguntas, ok? Já tenho aqui algumas dúvidas que o pessoal mandou, né, solicitando sobre o que falar. Então a gente vai conversando aí, vai batendo papo. Se não esgotarmos o assunto hoje, a gente faz outra depois, né, Padial? Sim, sim. Vai lá. Então vamos lá.
Bom, gente, então vamos começar o nosso assunto. Anticoncepcional, na verdade, quando a gente fala em anticoncepcional, a gente pensa na pílula, né? A gente pensa nos nossos comprimidos anticoncepcionais. Mas anticoncepcional pode ser qualquer método que evite concepção. Então, na verdade, nós vamos falar de anovulatórios, nós vamos falar dos medicamentos que são usados como anovulatórios. E por que eles são anovulatórios? Porque eles inibem a ovulação. Então, eles não deixam ocorrer a gravidez. E como é que isso acontece? Então, só para a gente contextualizar um pouco. Como é que isso acontece? Os anticoncepcionais, eles têm na sua constituição progesterona e estrógeno. Então, eles mimetizam a segunda fase do ciclo sexual feminino. Que na primeira fase do ciclo, a gente tem a subida do estrógeno, depois lá, o estrógeno atinge um pico uns 2 dias antes da ovulação, aí começa a produzir a progesterona. A progesterona é produzida em maior quantidade do que o estrógeno, então ela suplanta o estrógeno. E a segunda fase, então, a gente fica com progesterona e estrógeno, com mais progesterona do que estrógeno. E isso vai até o 28º dia, num ciclo de 28 dias. Se não ocorre a fecundação, não tem sinalização para a hipófise, ela para de produzir o FSH e os hormônios caem, aí o mundo vem abaixo, né? Você tem a menstruação. Então ocorre a menstruação e aí começa tudo de novo. Opa, vamos tentar novamente. Então aí a hipófise começa a produzir o FSH, vai maturar o folículo vai produzir estrógeno. Então sobe estrógeno. Depois que ocorre a ovulação, uns 2 dias antes de ocorrer a ovulação, o folículo começa a produzir progesterona. Ovulou, ele vai formar o corpo lúteo e vai manter a produção de progesterona e estrógeno. Então, na verdade, é isso. Então, o anticoncepcional, aí, o anovulatório, ele mimetiza a segunda fase do ciclo. Progesterona e estrógeno. Por que isso? Para que isso? Porque enquanto você tem muita progesterona, a hipófise está entendendo o quê? Que está em processo de segunda fase do ciclo, precisa manter o endométrio viável para que, se ocorreu a fecundação, ocorra a nidação. Então, vocês lembram que o óvulo fica esperando o espermatozoide, ocorreu a fecundação, vai começar as divisões, blástula, gástula, neurula, você lembra disso lá da embriologia. E vai ficar ali 72 horas e depois vai cair no endométrio e vai nidar. Se ocorrer a fecundação, a hipófise é comunicada que ocorreu a fecundação e ela vai manter a produção de FSH para que o corpo lúteo se mantenha constante, então ele não vai regredir, ele vai continuar produzindo estrógeno mais progesterona para manter o nível de progesterona alto, para manter o endométrio, para que não ocorra o aborto, para que não ocorra o sangramento. Então, muito rapidamente é isso. Depois, se vocês quiserem, a gente pode explicar melhor aí, tirar dúvidas de vocês aí no direct, particularmente, onde vocês quiserem. Mas a intenção é manter a progesterona alta e o estrógeno mais baixo. O que dá o efeito anovulatório? A progesterona, enquanto ela está alta, ela inibe a produção de FSH. Então a hipófise não produz FSH, ela mantém o LH alto. O LH alto para manter o corpo lúteo funcionante. Então, você engana a hipófise. Você dando progesterona todos os dias do ciclo, desde o começo, você engana a hipófise, ela entende que ela está como se fosse um período de gravidez, então ela mantém o LH alto e o FSH baixo. Não tendo FSH, você não tem a maturação do folículo, você não tem a ovulação. Então esse é o princípio anovulatório dos anticoncepcionais. Pílulas, né? Bom, só para fechar a história. Então nós temos anticoncepcionais que são só progesterona e funcionam muito bem, então fazem esse efeito. Além desse efeito de manter LH alto e FSH baixo, eles ainda aumentam a produção de muco, que o muco é estimulado pela progesterona. Então dificulta a passagem do espermatozoide e a chegada do espermatozoide ao óvulo. Então são muito eficientes. Então, nós temos no mercado medicamentos só com progesterona e nós temos os combinados, progesterona e estrógeno. E nós temos várias combinações. Nós temos com uma dose só de estrógenos, que são
a maioria que tem no mercado, né? Uma concentração só de progesterona, uma concentração só de estrógeno. Então, sempre mais progesterona do que estrógeno, sempre, ok? Se o estrógeno ultrapassar a progesterona, aí você vai ter sangramento, você vai ter descamação, porque a progesterona não vai segurar o endométrio. Então, sempre mais progesterona do que estrógeno. Então, a gente tem os combinados com uma concentração só de estrógeno. Aí nós temos duas, três variações de estrógeno durante a cartela. E por que isso, professor? Porque a progesterona e o estrógeno têm as suas complicações, têm seus efeitos colaterais. Então, na teoria, quanto menos progesterona e mais estrógeno você tem, quanto mais próximo estão um do outro, menos efeitos colaterais você tem. Mas vocês, mulheres, são hormônio puro. A gente olha para vocês, a gente vê hormônio pulando, né? Pode algo. A gente olha para a mulher e sabe se está na fase estrogênica ou se está na fase da progesterona. Dá para saber. E varia muito. Cada mulher responde de um jeito. Então, um anticoncepcional que é bom para você não é bom para sua amiga. Um anticoncepcional que é bom para meia dúzia pode não ser bom para você. Cada uma tem a sua particularidade. E às vezes você vai precisar de uma variação de estrógeno durante o mês para não ter sintomatologia. Então, para eu encerrar, para deixar o Padre falar um pouquinho. Como é que se inicia o uso de anticoncepcional? Você chega no médico, no ginecologista, qual anticoncepcional que ele vai dar para você? Tentativa e erro. Ele vai dar um anticoncepcional que o cara fez propaganda na sala dele há meia hora atrás. Ó, toma isso aqui que é bom. E vamos tentar. Se deu sintoma, ele troca. Se não deu sintoma, ele mantém. Pode dar sintoma ou não pode. Vai depender da sua na natureza, da sua variação hormonal específica. Ok? Bom, Padial, fala um pouquinho então dos problemas aí, dos efeitos da progesterona. Ajuda aí. Vamos conversar ainda um pouquinho mais a respeito dessa parte introdutória. Algumas pessoas ainda estão entrando. E o Marco Antônio estava falando a respeito de toda a oscilação. Acho que o Marco vai ter que colocar microfone. Um fone, você tem aí? Coloca um fone que eu acho que melhora um pouco. Tá. Bom, vamos lá. O Marco Antônio estava passando, né, a atividade que eu tenha dos diferentes anovulatórios, diferentes características. O Marco acho que ainda está dando microfonia. Conecta certinho aí. Agora sim, melhorou? Tá me ouvindo? Melhorou muito. Ótimo. Bom, então o Marco estava passando para a gente toda a alteração hormonal e teve uma palavra que ele utilizou muito e que esses dias me cobraram numa prova de concurso público que a terminologia apropriada entra-se como anovulatório, né? Então, o princípio é na tentativa de anular uma possível ovulação, né? E aí, alguns princípios religiosos, algumas discussões, a sociedade acaba nos procurando, questionando o princípio ético mesmo do uso de anovulatórios, né? Na questão de ter ou não algum tipo de ação abortiva. Tá? Se a gente for pegar pelo princípio legal, é entendido uma característica abortiva a partir do momento em que eu tenha desenvolvimento. Tá? E aí, alguns defendem que o desenvolvimento já acontece no primeiro estágio, de um contato do espermatozoide com o óvulo. Outros defendem a partir da implantação disso no útero. Então, é uma discussão ética muito intensa, inclusive também religiosa, e que a gente acaba se deparando com essa situação. Ok? Então, hoje o medicamento anovulatório no Brasil não é classificado, inclusive nenhum deles é classificado como medicamento abortivo. Tá? Dentro dessa questão ética, e aí levantando também uma outra situação que o professor Marco Antônio acabou relatando, que é a indicação dos anticoncepcionais. O Marco acabou levantando em que o médico ele realiza uma avaliação ou uma anamnese. Nessa anamnese, ele vê toda uma história do ciclo dessa mulher, em que ele, juntamente com ela, acaba avaliando o período, 24, 28 dias, e aí, a partir de algumas características e comportamento que essa paciente tem, ele acaba fazendo a indicação do medicamento. Padial, que característica que é essa?
Então, muitos profissionais acabam solicitando algum tipo de histórico hormonal. Né? Isso ou um acompanhamento de um mês hormonais. Então, o paciente vai até o laboratório, acaba fazendo dosagens hormonais 3 vezes no mês, 2 vezes no mês, para ele acabar observando essa diferença de pico. Lembrando que alguns anticoncepcionais vêm com algumas pílulas inativas. Inativa na questão de não ter atividade anovulatória. Mas elas podem ter outro tipo de atividade. Quero citar o exemplo de um deles. E, claro, sem fazer propaganda alguma a esse medicamento. Nós temos o produto Adoless, né, em que ele vem 24 comprimidos de ação ativa anovulatória e mais 4 comprimidos de ação inativa anovulatória. O medicamento Adoless, um deles, que vem esses 4 comprimidos complementares, vem com suporte de ácido fólico e sulfato ferroso. Né? Isso tudo é justificado pelo fato da mulher estar em período menstrual e ter o sangramento, o risco de sangramento em excesso, e assim é feito que uma reposição, é feito que uma reparação da substância a ser administrada. Eu disse Adoless, mas existem outros, ok? Bom, isso acontece também com o Cerazette, Ana, é a mesma situação. Tá? Muitos acham que aqueles 4 comprimidos inativos, inclusive muitos nós farmacêuticos, quando eu trabalhava diretamente na farmácia, estava escrito assim, 4 comprimidos inativos, aí o paciente, não vou nem tomar porque não faz efeito. Tome cuidado que tem uma certa reposição a ser orientada ao paciente. Não deixe ele, oriente ele a não deixar de tomar. E uma outra coisa que eu gosto muito desses medicamentos, que é 24 mais 4, 25 mais 5, ou 21 mais 7. Eu gosto muito porque cria-se o hábito de que o paciente deve utilizar o medicamento todos os dias. Ele deve pegar o comprimido todo dia. A ponto dele não esquecer se ele está naquela semana, ou naquele intervalo de 7 dias que não precisa fazer o uso. Entenderam? Então eu vou criando um hábito no paciente para que todo dia ele faça a ingesta do comprimido, independente do período em que a paciente esteja em acompanhamento. E aí, Marco, para eu finalizar, para a gente conversar sobre alguns efeitos desses medicamentos anovulatórios, eu digo que constantemente, vocês, farmacêuticas e farmacêuticos, principalmente as farmacêuticas, a paciente constantemente nos procuram para solicitar indicação, mudança, troca de anovulatório. Eu sempre digo que a paciente, ela vem numa situação de, às vezes, de querer ter algum tipo de orientação melhor ou de querer que solucione o problema e a gente, por uma questão legal, o medicamento é tarjado, né, vendo a sua prescrição médica. Então, por isso, muito cuidado nessas indicações, verifique sempre o histórico da paciente, que tipo de medicamento ela utilizou. Mas o que me chama mais atenção, e eu e o Marco já discutimos isso, Marco, o ano passado, quando nós estávamos na comissão de farmácia comunitária. Pílula de emergência. Pílula do dia seguinte. E olha a fala que o Marco disse para mim, abre aspas. Padial, se o medicamento é de emergência, por que o farmacêutico só pode vender com receituário médico? Entende? E é fato, porque se eu tive uma situação de uma intercorrência, até eu procurar e conseguir um atendimento médico para que seja feita a prescrição, o porquê não se criar algum tipo de protocolo para que o farmacêutico indique medicamento anticoncepcional contraceptivo de emergência, né? Então, são situações assim que isso entra em debate, inclusive dentro de uma situação que é ética, ok? Bom, eu digo que familiares e muitas pessoas que vocês conhecem utilizam os anovulatórios e constantemente pega e fala assim, viu? Faz 20 anos que eu tomo ele. O que será que vai acontecer? Né? Vai acostumar ou vai viciar? Vamos começar da parte boa primeiro. Eu quero comentar, Marco, primeiro de 2 efeitos que são indicados, indicação de anovulatórios, né? Ponto positivo. Eu não sei se vocês conhecem, ou vocês mesmo, meninas, ovário policístico, né? Eu tive já em minha família, a proliferação policística gera algum tipo de infertilidade que, somado à obesidade, aumenta em 63% o risco da não gestação. E mulheres que acabam tendo o primeiro filho, ou o segundo, ou ainda nenhum filho, muitos médicos indicam
uso de anticoncepcional para o tratamento de ovário policístico. Lembrando que o tratamento para o ovário policístico, normalmente, são feitos com os medicamentos anticoncepcionais, anovulatórios, com os 4 inativos, tá? Devido ao subsídio de ácido fólico, que algumas pesquisas apontam certa efetividade. Então, assim, um primeiro momento de uso e benéfico tratamento para isso é para o tratamento de ovário policístico. E um segundo, que às vezes os meninos acabam questionando, é a menina de 17, 16 anos utilizar anovulatório, anticoncepcional para acne ou rosácea. De fato, devido a toda essa oscilação, essa alteração hormonal, que o professor Marco Antônio acabou apontando, de fato, isso pode gerar algum tipo de alteração brusca de progesterona e aí sim, alteração da oleosidade corporal, inclusive facial. Então, sim, pode ter indicações para esse tipo de controle. Tá? Vai lá, Marco, começa com alguns efeitos indesejáveis e aí a gente já começa. Você então, gente, Você está com sede de falar, eu estou falando todo dia, mas deixar eu falar, pronto. Síndrome de abstinência aqui. Então, gente, no ciclo sexual feminino, ele foi feito perfeitamente para possibilitar, obviamente, a fecundação e a reprodução da espécie. Mas a progesterona e o estrógeno, eles têm efeitos indesejáveis. A progesterona, ela é a responsável pela sua irritação. Professor, existe TPM? Existe. No meu caso, é temporada proibida para o Marco. Que no meu caso vai do primeiro dia ao 30º dia do mês. Mas existe TPM? Existe. Mas o que é isso? É a progesterona agindo. Então a progesterona, ela é depressiva, ela vai causar irritação, ela vai te proporcionar alguns episódios de desânimo, alguns episódios de frio. Sabe quando você quer ficar debaixo da coberta sem fazer nada? A progesterona faz isso. Alguém fala com você, você grita? A progesterona faz isso. Então a progesterona, o maior efeito dela é esse efeito depressor. Tanto é que na gravidez, como a gravidez é 9 meses de progesterona e maior do que o estrógeno, a grávida fica sensível. Ah, você tá linda. Ah, eu não tô linda, e chora, né? Ah, tá chovendo hoje, chora porque tá chovendo. Então a sensibilidade fica muito grande. A progesterona, então, ela tem esse efeito. Tem mulheres que têm até depressão pós-parto, né? O estrógeno, ele tem outros efeitos colaterais que podem causar no seu organismo. Então, o estrógeno, ele é o responsável pela dor de cabeça, ele é o responsável pelo seu inchaço, ele é o responsável, graças a Deus, pela tua animação. Então, apesar dele dar alguns problemas, alguns efeitos colaterais, ele é responsável pelo libido. Por isso que na primeira fase, aumenta o estrógeno, ele atinge o pico 2 dias antes da ovulação. Ainda bem que é assim, né? Se fosse progesterona, não existia filho, né? Sai pra lá, não quero te ver, né? Não ia ter jeito. Se fosse a progesterona. Mas como é o estrógeno, ele aumenta o libido. Então aumenta a tua animação. Então, esses são os defeitos básicos dos dois. Então, o equilíbrio da dose entre esses hormônios é o que vai evitar que você tenha essa variação de humor, essa variação durante o teu mês. Ok? Bom, escape. Estrógeno suplantando progesterona. Não pode. É sempre mais progesterona do que estrógeno. Estou tendo escape. Tem que mudar o medicamento. Tá? Você tem que tomar um medicamento que você tenha muito mais progesterona do que estrógeno. E por que o meu estrógeno aumenta, professor? Um ovário policístico, por exemplo. O ovário policístico, ele é estrogênico. Aumenta a quantidade de estrógeno. Então você pode ter algumas alterações também hipofisárias devido a outras variações hormonais que podem alterar essa concentração de hormônio. Por exemplo, hipotiroidismo. Por exemplo, diabetes. Como a hipófise é responsável por 13 hormônios,
qualquer outra variação hormonal que você tem no teu organismo, você interfere também nos hormônios sexuais. E aí, essa interferência nos hormônios sexuais bagunça o teu ciclo. Então, o teu ciclo pode aumentar, pode diminuir. Mas o que varia é a segunda fase. Perdão, é a primeira fase, nunca a segunda fase. Sempre varia a primeira fase do ciclo, nunca a segunda. Ok? Por isso que a tabelinha não funciona. A gente pode falar disso mais para frente. Mas só para manter o raciocínio. Então, você tem que manter um nível adequado de hormônio. E esse é o princípio, então, do ano ovulatório. Se você está tendo sintomatologia, eu tenho muita cólica, eu tenho muita dismenorreia, você tem que alterar a concentração de hormônio. Quem provoca a cólica? A progesterona. Então você tem que aumentar a concentração de estrógeno ou diminuir a progesterona. Quando você está em uso de concepcional, o teu volume de menstruação é bem menor. É praticamente irrisório, diminui muito. Ou nós temos os anos ovulatórios que nem deixa você menstruar, né? Então, conforme a tua sintomatologia, você vai ter que alterar a concentração de hormônio. Sempre mais progesterona do que estrógeno, mas você vai ter que variar. Por isso que não tem como eu falar para você, olha, troca o teu IAS pelo Diane que você vai se dar bem. Não. Vamos estudar o seu caso. Qual que é o teu sintoma? Qual é o hormônio que nós temos que mexer? É progesterona? É aumentar? É diminuir? É o estrógeno? Qual é o período do ciclo que te dá mais sintoma? É o início, é o final, é o meio? Então aí sim eu vou ter uma ideia de qual anticoncepcional, dependendo da concentração hormonal, eu posso te oferecer, eu posso te indicar, ou posso sugerir para você levar ao médico, já que nós não podemos prescrever, para que você possa regular o teu ciclo sem maiores complicações e não ter essa sintomatologia. Ok? Bom, isso é fácil de fazer? Não. Mesmo que a gente escolha o melhor, vai resolver? Não sei. Vai depender da tua reação. Vai depender, como eu falei, vocês são hormônio puro, né, meninas? Então, vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se dão muito bem com o anticoncepcional e tem pessoas que trocam e nunca conseguem acertar um anticoncepcional. Legal. Ok? Padial, fala um pouquinho dos implantes aí, eu acho que interessante. Deixa eu só comentar algumas coisas ainda de efeitos colaterais, Marco. Aí a gente já vai para os implantes. Primeiramente, o quanto que a gente acaba encontrando, né, e recebendo pacientes que vêm com a queixa de escape. Esse escape, pessoal, é o aparecimento de algum tipo de borra de café, o aparecimento de algum tipo de secreção vaginal e que normalmente é corada, né? Então, a paciente sempre ela tem esse tipo de queixa e normalmente acontece fora de um período que iria se acontecer. A ponto da paciente comentar que ela ficou muito ansiosa essa semana passada, ou passou por um nervoso muito grande e por isso acabou acontecendo. Perfeito. Claro, o sistema nervoso central, todo um aporte pode acabar tendo algum tipo de influência na alteração hormonal e aí sim secretivo vaginal. Agora, não é que você passou 15 minutos atrás que você vai acabar tendo esse tipo de atividade que é o escape. Né? E aí, como muito bem o Marco disse, vai ter que fazer manejo. Eu vou ter que ter um acordo com o médico ou uma sugestão, inclusive nós podemos fazer isso, de mudança do ano ovulatório. Né? Essa é uma estratégia que a gente deve utilizar. Agora, um episódio só, faz 3 anos que você vem usando, é interessante que faça outras medidas preventivas. Agora, está sendo recorrente, segundo ou terceiro mês, o encaminhamento médico, inclusive nós farmacêuticos podemos fazer isso, e nesse encaminhamento médico apontar a segunda paciente, a data seria provavelmente perto do dia 24, mas já aconteceu logo no dia 17. Né? A amenorreia, que é a ausência do processo menstrual, e isso acontece muito quando o paciente faz o uso de pílula de emergência, ou pílula do dia seguinte, dá uma alteração de pico de concentração hormonal, e aí você tem toda uma desregulação e um descontrole. E essa desregulação, esse descontrole, ao longo dos anos, pode gerar alguma certa infertilidade. Então, pode acontecer meninas que usam constantemente 20 anos, 15 anos, algum risco de infertilidade. Eu não estou afirmando que possa acontecer, tá? Mas algum risco de infertilidade, sim. A Ana acabou questionando...
A Ana acabou questionando a pílula de emergência, se ela é abortiva. Ela não é abortiva classificada no Brasil. Tá? Ela não, desculpa, ela é, convendo sob prescrição médica. E por último, pode falar, desculpa. Só para uma parte. Você estava falando da questão dos efeitos colaterais. Tem que lembrar que quando você tem algum processo alterado no meio do uso do teu anovulatório, se você fizer algum manejo, se você trocar o medicamento, você não deve confiar no efeito anovulatório no mês seguinte. Você tem que esperar pelo menos um mês que ocorra tudo bem, para depois você voltar a confiar no efeito anovulatório, né? Para não ter o risco aí de gravidez. Perfeito. E uma última situação que eu queria levantar desses efeitos indesejáveis, Marco, é o fato de termos riscos a longo prazo, pelo menos, a longo prazo em pacientes normalmente acima dos seus 30 anos de idade. Começa a apresentar algum tipo de predisposição a problemas como trombose, doenças cardiovasculares, né? Na qual a paciente começa a ter a queixa de edema de membro inferior. Então, ela começa a ter sinal de cacifo positivo, né? Sinal de cacifo positivo, que eu começo a fazer uma atração em membro inferior e o paciente começa a apresentar edema. No momento em que eu apalpo a região, a paciente começa a sentir dor, né? Com sintomas de vasculite. E isso fica nítido, principalmente em pessoas que trabalham por muito tempo em pé. Tá? Então, o paciente que fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, um dos sintomas é uma dor, normalmente que irradia de baixo para cima, com um acúmulo de líquido, um acúmulo de edema. Tá? Então, é importante que vocês acabem observando esses tipos de sintomas, esses tipos de característica do paciente. E, claro, que com o decorrer do tempo, pode apresentar a paciente algum tipo de hipertensão. Lembrando que as mulheres já apresentam uma predisposição a ser hipotensa. Mas imaginem, acúmulo, obesidade, diabetes, com acúmulo dos anticoncepcionais a longo prazo, pode ser então que a gente possa ter mulheres que passam a ser hipertensas. E pior, com aumento de frequência cardíaca, que já é uma característica normal das mulheres. Resumindo, gera-se o risco de trombose, alguma doença cardiovascular, ok? Devido a uma ação trombótica, e, claro, a partir disso, resultados como a hipertensão. Tá? Só para complementar, tem muitas mulheres que falam assim, dizem que esses mais novos têm maior risco de trombose. Não. Toda progesterona, ela é trombogênica. Então, toda progesterona tem um risco, obviamente. E aí é óbvio que os medicamentos mais novos, né? As gerações mais novas, você tem hormônios em menores concentrações e mais potentes. Então, mas a relação não é direta, tá, gente? Outra coisa, também que perguntam muito, risco de câncer de colo de útero. O anticoncepcional, sim, ele interfere lá no epitélio de Malpighi, lá o epitélio escamoso estratificado, que é o epitélio vaginal, lá no colo do útero, lá na JEC, junção escamo-colunar. Ele faz com que haja proliferação, porque é mais progesterona do que estrógeno, você só vai ter proliferação, você não vai ter diferenciação, porque você não tem estrógeno sozinho. Então prolifera. A longo prazo, você tem um maior risco de ter displasia e chegar a uma neoplasia. Mas isso é potencial, não quer dizer que você vai usar um anticoncepcional, você vai ter câncer, não. É fator predisponente, ok? É fator predisponente. Então não tem relação direta também. O que causa câncer? Ninguém sabe ainda o que, mas é um fator predisponente. Só que, por outro lado, previne câncer de mama. Porque a progesterona, ela também, ela mimetiza a ação esqueci o nome, pode me ajuda, de produção de leite. Prolactina. Esqueci o nome da prolactina. Então, ela mimetiza a ação da prolactina. Então, ela protege, por exemplo, o anovulatório, ela tem a capacidade de proteger contra o câncer de mama. Se ela tem uma predisposição ao câncer de colo de útero, ela protege ao câncer de mama. Então, não se preocupe com isso, ok? Vai ficar 10, 20 anos utilizando, vai ter dificuldade para engravidar? Depende. É aquilo que eu sempre falo, depende de você.
Tem mulheres que usam 20 anos, param e engravidam. Tem mulheres que usam 20 anos, param e não conseguem engravidar. Vão ter dificuldade, porque você fica lá segurando a hipófise durante 20 anos sem produzir FSH. Na hora que tem que produzir uma quantidade adequada, a hipófise pode ter problema e não produzir adequadamente. Então, isso tudo depende, tá, gente? Esses problemas, efeitos adversos, são muito variáveis de pessoa para pessoa. Então, você tem que acertar o teu anticoncepcional. Professor, DIU, você pode falar um pouco dos implantes? Eu dei risada aqui, que eu vi a pergunta do Mela. Professor Mela, um abraço. Um abraço. O Mela está fazendo uma pergunta aqui para mim. Se eu acho que os ginecologistas do Brasil não seguem os critérios da Organização Mundial de Saúde, né? A padronização de indicação de métodos anticoncepcionais. Mela, eu como professor, para não sofrer um processo, eu tenho que falar, não, eles seguem adequadamente os critérios de elegibilidade. Mas na prática, não é isso que a gente vê. Na prática, tem médicos que seguem, obviamente, né? Mas eu vou dizer para você que muitos é tentativa e erro, infelizmente. Infelizmente, ainda, você colocou aí, né, que não dá para aceitar que seja tentativa e erro, mas infelizmente ainda é muita tentativa e erro. Infelizmente. E tem também o lado comercial. Pior que tentativa e erro é a indicação comercial. Vou indicar esse porque esse está me favorecendo em alguma coisa. Isso eu acho que é pior ainda. Mas existe sim a padronização, né? A elegibilidade de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e o ideal é segui-la. Ok? Bom, mas vamos falar um pouquinho dos implantes. Gente, muito tranquilo você utilizar o implante, tanto subcutâneo quanto você usar o Mirena, né? Os ginecologistas hoje estão optando por utilizarem esses implantes, porque eles são muito efetivos. Os implantes hoje são considerados mais efetivos do que uma cirurgia para que a mulher não engravide mais. Então, eles são muito efetivos. Professor, mas eu já ouvi história de que mulheres engravidaram com o DIU. Porque o DIU, de antigamente, ele não tinha hormônio. Ele só tinha um efeito mecânico. Mas hoje não. Hoje, os implantes eles têm o hormônio, a progesterona, que ficam sendo liberadas em quantidades adequadas durante 5 anos. Você só troca de 5 em 5 anos. E eles são muito efetivos. Ok? Então, podem aí utilizar esse método que hoje é muito efetivo e muito tranquilo, não dá problema nenhum. Legal. Algumas mulheres que acabam tendo o seu primeiro filho, e depois, ou primeiro, segundo, mas depois o retorno ao uso de algum tipo de anovulatório, né? Hoje o dispositivo intrauterino, ele vem sendo escolhido por próximo de 40% a 45% das mulheres após ter o seu primeiro filho. Aconteceu uma discussão, Marco, e pessoal, não sei se vocês ficaram sabendo, uma discussão no início do ano a respeito desse medicamento Mirena ou dos dispositivos intrauterinos. No passado, como o professor Marco Antônio disse, né, os dispositivos de cobre, né, tendo uma ação mecânica, até o risco de uma ação abortiva, e aí a indústria acabou disponibilizando os dispositivos com alta concentração, porém de ação prolongada, a ponto de alcançarem uma efetividade aí para os próximos 5 anos. Onde eu quero chegar na discussão? Isso é um produto que é venda sob prescrição médica. Mas se a gente for observar, é um medicamento, né, tarjado, e que o farmacêutico, será que pode fazer administração? Então, está acontecendo uma discussão, isso no nível federal, porque alguns profissionais, até a minha colega de aqui da UANA, aí, foi bem pertinho da tua cidade, farmacêutico fazendo administração de Mirena dentro da farmácia. E é um serviço farmacêutico e ele cobrava pelo serviço. E claro, ele foi encaminhado para processo ético, mas dentro do processo ético houve essa discussão. Se é um medicamento que é venda sob prescrição médica, o médico prescreveu, por que eu não posso administrar? Né? Tudo bem, eu mesmo, desculpa, eu não sei fazer administração, mas é uma situação que está sendo discutida isso a âmbito federal. E claro que vai gerar muita discussão
frente ao médico. Inclusive, as mulheres acabam guardando, né, o certificado de administração do produto para os próximos 5 anos de atividade. E que esse tipo de substância apresenta uma efetividade de 99,6% até 99,8%. Então, tem uma efetividade muito vantajosa. Tá? Não estou falando que o medicamento por via oral não seja, mas claro que existe toda aquela situação de oscilação hormonal, de ter que tomar um comprimido todos os dias, e que isso acaba mudando um pouco o manejo que eu devo cuidar do paciente. Ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Daqui a pouco a gente responde. Tem 2 perguntinhas para responder, daqui a pouco a gente responde. Sim, só para a gente... eu sei que tem muita coisa para falar, acho que a gente podia fazer até uma outra live a respeito de anovulatórios. Nós já estamos chegando a 40 minutos de live, abrir um espaço para o pessoal perguntar, eu acho que vai ser interessante. Mas eu queria levantar a informação, o Padial já passou um pouco por isso, da pílula do dia seguinte. Gente, pelo amor de Deus, a pílula do dia seguinte, ela é uma bomba de progesterona. Então ela é uma quantidade grande de progesterona. Qual que é o objetivo? Não é inibir a hipófise de produzir FSH e manter LH, não. O objetivo é resetar a hipófise. Reseta a hipófise, para de produzir hormônio. Então os hormônios caem. Por isso que a pessoa tem o sangramento. Então, o objetivo é fazer com que a hipófise pare de produzir hormônio. Para que não haja a anidação, né? A pessoa tenha o descamamento. Tem meninas vivendo de pílula do dia seguinte. Gente, isso é um crime. Ano ovulatório é para você usar todo dia, você usa, está bem estabelecido, efeitos colaterais, como já falamos aqui, você adequa, existem protocolos para isso, como o Bela bem lembrou, existem protocolos para que a gente possa fazer um manejo adequado, para que você tire a tua sintomatologia. Mas, viver de pílula do dia seguinte, tem pessoas que estão usando 3, 4, 5 vezes no mês. Tem relação sexual, usa a pílula do dia seguinte. Não usa o ano ovulatório mensal, né, diário. Usa a pílula do dia seguinte. Gente, essa dose enorme de progesterona, isso pode levar à esterilidade, pode levar à perda de libido. Então, pode levar à alteração hipofisária e você ter problemas de outras variações hormonais. Tá? Então pode te levar a problema de tireoide, pode te levar a problema pancreático, pode te levar a N problemas. Certo? E também para que outro efeito que eu esqueci de falar, que é interessante falar, que o pessoal também pediu. Anticoncepcional incha, engorda. Isso me pediram muito. Comenta lá se incha ou se engorda. Gente, olha, um anticoncepcional, foi feito um estudo sistematizado, uma pesquisa sistematizada a respeito do anticoncepcional e ganho de peso efetivo. 44 trabalhos foram selecionados para isso. Não tem efeito. As meninas aí, as adolescentes, o que a gente ouve muito, né? Eu uso para que eu fique com a minha bunda maior. Né? Para que eu engorde, que eu fique mais gostosa, sei lá, né? Usando a linguagem comum delas aí. Balela. Anticoncepção não engorda. O que ele pode fazer é reter líquido, sim. Para todas as mulheres, não. Não. Por quê? Como ele mexe com a hipófise, ele pode alterar, e algumas mulheres têm mais sensibilidade a isso, altera o cortisol. E aí você pode ter retenção de líquido. Então ele pode inchar. Mas aí você adequa a dose do anticoncepcional, muda lá a concentração de estrógeno e progesterona e acerta o problema. Então ele pode reter líquido. Então você pode até engordar por retenção de líquido, mas não é ganho de peso. Ok? Uma perguntinha que passou rápido aqui. Pode continuar usando o anticoncepcional e usar a pílula do dia seguinte? Tem muitas meninas que fazem isso. Usam o anticoncepcional, mas fica com tanto medo, vai lá e usa a pílula do dia seguinte. Mantenha o seu anticoncepcional. Só não confie mais no efeito do ano ovulatório, porque você vai bagunçar tudo, bagunçou o teu ciclo.
Então, espera um ciclo normal, o mês inteiro normal, correu tudo bem? Aí você volta a confiar no efeito anovulatório, porque vai bagunçar tudo o teu ciclo, ok? Ô Marco, lembrando que... Pode, isso, vamos abrir um pouco a pergunta? Só um adendo aqui, existe uma pergunta que acontece muito e aconteceu muito na época em que eu estava em contato direto com o balcão. Nós temos um medicamento chamado Postinor 2 e depois Postinor 1. Né? Então, o Postinor 2 ele vem com 0,75, enquanto que o Uno é apenas dobrar a dose, que aí se tornaria como 1,5. Tá? Por isso que às vezes o paciente questiona, posso fazer o uso dos dois imediatamente? Não garante o dobro da efetividade, não garante uma efetividade, desculpa usar um termo supra-sumo, mas é interessante que faça a administração de 0,75 e aí, após 24 horas, mais 0,75. Eu quero antecipar um pouco para 12 horas. Sim, não há problema. O que eu não posso afirmar é se a efetividade ela será maior ou não. Fiz o questionamento da colega aqui, Lid. Quantas vezes por ano? Não existe um protocolo, uma conduta para que seja utilizada 5, 3, 4 vezes ao ano. É importante que se evite o uso. Caso seja uma situação de emergência, aí sim deve-se fazer o uso. Tá? Mas como o professor Marco Antônio disse, tem meninos usando toda semana. Tá? Vocês sobre não fazer... Tá, legal. Deixa eu já responder essa da Thaís. Vamos começar? Pode ser, Marco? Sim, manda ver. Qual a opinião de vocês sobre não fazer a pausa entre as cartelas? Eu adoro essa pergunta. O Marco, bem no comecinho, começou a explicar pra gente essa oscilação hormonal, dessa variação hormonal. Pessoal, isso é fisiológico, é de vocês, meninas. Tá? E é interessante que eu preserve esse processo, essa variação hormonal. Então, assim, sou favorável? Não. Tá? Esse é até um problema que muitos médicos não orientam a indicação do DIU, né? Porque você meio que aborta a operação de oscilação hormonal. E falar que vai sentir mais protegida porque está emendando cartelas, não. Uma outra situação é aquela que eu vou para a praia e vou tomar uma linha da cartela inteira para não acabar tendo processo menstrual. Cuidado, que pode acontecer o ato menstrual lá na praia. Tá? Certo? Vamos lá. Portador de lúpus pode utilizar o anovulatório? Olha, pode. Mas você tem que ter muito cuidado. Por quê? O lúpus, anticorpo, antinúcleo, né? Ele vai atacar vários órgãos do teu organismo. Ele pode também atacar alguma glândula, algum órgão hormonal que interfira na hipófise, e você vai ter variação hormonal. Então, é a mesma coisa de você tomar um corticoide usando um anticoncepcional. Pode interferir e causar uma gravidez? Pode, porque você vai alterar a concentração hormonal e você pode gerar lá uma ovulação. Então é complicado. Então, para quem tem lúpus, pode, mas eu não indicaria. É melhor você utilizar outros métodos anticoncepcionais do que correr o risco com o anovulatório. Tá? Porque você sempre vai estar naquilo de correr o risco de um mês e ter interferência, uma variação hormonal grande e não funcionar. Okay? Lembrando que eles podem evoluir algum tipo de resposta inflamatória. Então nós chamamos de pró-inflamatório. Né? Então cuidado com também. Isso. E a trombose, né? Isso. Pode piorar o quadro circulatório também, tá? Outra coisa aqui, deixa eu ver o que mais que me perguntaram aqui. Tem a da Priscila. Aqui, da Camila. Oi, Camila, saudade, Camila. Outra dúvida comum. Pedro, o Pedro tá aí, ô Pedrão. Ele pediu para mandar um abraço para ele. Tava chorando. Abraço, Pedro. Pedro Beozeiro. Conhece Pedro Beozeiro? É esse camarada aí. Camila, a troca de pílula aumenta o risco de engravidar? Não. Olha, veja bem, o que causa efeito anovulatório é a progesterona. Aí lembra que eu falei que os medicamentos, eles têm mais progesterona do que estrógeno? Ou só progesterona?
Então, você trocando o anticoncepcional, ele vai ter mais progesterona do que estrógeno. Então, ele mantém o efeito anovulatório. Agora, sintomatologia, lembra que eu falei que você tem que ter uma concentração adequada entre progesterona e estrógeno? Se você trocar por um outro medicamento que tem uma quantidade diferente de estrógeno, a relação de estrógeno e progesterona ser diferente, a mulher pode ter sintomatologia. Então você pode trocar, você não corre o risco de engravidar, mas você corre o risco de ter sintomas, tá? De aparecer algum outro sintoma. Tá. Ô, Camila, eu acabei respondendo sim, porque pode acontecer de utilizar um anovulatório lá com combinado e a pessoa mudar para um outro que não seja combinado, tá? E nesse processo de troca entre um e outro, tem que tomar um grande cuidado de intervalo. Claro, tem paciente que termina e já começa no próximo dia, tá? Existe algum risco muito baixo, tá? Pelo fato dessa mãozinha do Marco Antônio no momento em que ele explica essas duas regulações hormonais. Se forem próximas essas atividades, estamos bem seguros. Que, inclusive, a probabilidade disso é muito baixa. Mas pode acontecer, tá? O ideal, gente, o ideal é assim. Aconteceu algum fator durante o mês, você ficou estressada, você teve um resfriado, você usou antibiótico, usou um corticoide, aconteceu algum tipo, você teve um escape, trocou o medicamento. Para segurança, espere um mês. Espere um mês. Ocorreu tudo bem, não aconteceu nada nesse mês, então aí você confie no efeito anovulatório. O ideal é sempre esse. Aguarde um mês para você ter a confiança completa aí no medicamento. Legal. O Marco, tem a Priscila. Eu não faço a pausa, mas depois de 3 cartelas sou obrigada a parar devido ao escape. Bom, Priscila, existe um consenso, inclusive isso em protocolos, que é o uso do medicamento anovulatório por 90 dias para que a gente consiga observar a melhor efetividade dele. Se num período de 3 cartelas você ainda continuar tendo o período de escape, observe o tempo que você tinha de escape e volume. Tá? Há uma tendência que nas próximas cartelas diminua volume e diminua tempo. Isso significa uma adaptação do medicamento. Tá? Então, sempre questione isso do paciente. Bom, os dias continuam os mesmos, por exemplo, está vindo 10 dias antes, e volume, como está? Normalmente, há sim essa orientação de, na 3ª ou 4ª cartela, retornar a algum tipo de atendimento médico para melhor avaliar essa alteração hormonal devido ao escape. Tá? Francine, tudo bem, Francine? Quanto tempo também? Ex-alunos aí, Padial. Legal. Mirei na atenção local ou sistêmica. Os implantes, a ação deles a ação é local, ok? A ação é local. Tanto mecânica quanto hormonal, a ação é local. Tem menos efeito colateral do que o sistêmico? Tem. Essa é uma das grandes vantagens que os ginecologistas hoje estão até preferindo sugerir aí a utilização dos implantes, Francine. Bem colocado a pergunta aí. Eu quero complementar a pergunta da Francine, que a Raquel, ela disse assim, a vida é mais feliz depois que se liberta do anticoncepcional. Essa é a verdade. Isso é uma grande procura pelos dispositivos intrauterinos, não é? Do hábito de ter que tomar todo dia, eu vou procurar um produto com a mesma efetividade. E se colocam muito na balança, tá, Raquel? Custo. Né? Hoje os dispositivos intrauterinos diminuíram muito o custo. Tá? Só lá na pergunta da Francine, a mulher ela pode ter variação hormonal sistêmica. Então, se você pode fazer o exame de sangue e ter lá alteração de estrógeno e progesterona. Mas a mulher ela pode ter nível hormonal sanguíneo de estrógeno e progesterona normal e ter problema na ação. A mulher pode ter na ação local, tanto na proliferação, na diferenciação do epitélio escamoso estratificado, quanto na lubrificação, na produção de muco. Então, às vezes você precisa fazer uma reposição hormonal somente local, porque o nível hormonal está adequado. A gente vê muito isso em fases quando a mulher está na menopausa ou pré-menopausa, então ela tem muita variação hormonal, então você vê isso. Você precisa repor o hormônio oralmente ou localmente. Então tem essa diferença, tá?
Às vezes a mulher tem os hormônios normais, mas a ação local não está funcionante. Então você tem que fazer reposição. Inclusive, nós temos um medicamento no mercado, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um óvulo que você pode tanto usar ele oral quanto vaginal, depende da situação que pede aí. Legal. Vamos lá. Mim? Moraes. Pode ler, Padial. Prof, quando um anovulatório não está mais com eficácia e causa escape, é necessário usar outro com uma dose de hormônio maior ou apenas trocar o laboratório a continuar a dose que já usava? Eu já vi esse tipo de manejo de substituição de laboratório, né? Preserva-se a mesma concentração, os mesmos ativos e mudança. Não existe nenhum tipo de conduta via protocolo disso, tá? O objetivo é realmente troca de medicamento ou troca de substância hormonal. Tá? Esse escape, normalmente, tem que trabalhar com uma dosagem um pouco maior. E aí, existe também uma outra situação, que às vezes é por 6 meses. E aí a paciente retorna àquele anovulatório que ela estava utilizando anteriormente. Então, talvez eu trabalhe com uma dose hormonal um pouquinho maior nos próximos 6 meses, a paciente começa a ter algum efeito indesejável ou colateral, se retorna novamente a algum outro tipo de... aquele anticoncepcional que ela usava anteriormente. Ok? Sim. Resposta rápida, sim. Trocar para um outro, uma dosagem um pouco maior. Ok? Os dispositivos intrauterinos engordam ou causam acne? Não. Os orais também não. Já falei aqui que eles não engordam, tá? E eles são usados para tratamento de acne, tá? Então, aí, deve ser Camila, né? Cami Ferreira deve ser Camila. Camila, não, tá? Não tem problema. Tem uma pergunta antes aí também que eu não vi, Padial. Giz Menegon. Alguns ginecologistas falam que não há problema em emendar a cartela. Por exemplo, viagens. Nem sempre essa emenda funciona. Por quê? É questão de adaptação do teu organismo mesmo. Como o Padial já colocou na outra resposta, com o passar do tempo, o teu organismo vai se adaptando ao medicamento com essas cartelas emendadas, tá? O que é melhor? Parar 7 dias, parar 4 dias, 5 dias, ou emendar? O que é melhor? Tem mais risco de ficar infértil? Tem mais risco de câncer? Não. Gente, não tem nada certo hoje. Se o melhor é emendar, separar, maior risco, menor risco. Então, para a facilidade da mulher, para dar mais qualidade de vida para a mulher, hoje a tendência é emendar e vamos nós. E até hoje não tem trabalho científico nenhum aí que indique que você emendar a cartela te leva a prejuízos maiores do que não emendar. Tem uma pergunta, Marco, que eu acho que a gente vai ter que bater um papo agora, que é a questão de esquecer de tomar. Né? Eu acho que rapaz! A Islane acabou fazendo a pergunta pra gente. Bom, Islane, tomara que não esqueça. Né? Ou às vezes lembra, mas não está próximo, ou porque está tomando uma cervejinha e fala, depois eu lembro. Né? Então, assim, Islane, lembrou, agora, 19 horas, 56 minutos, vamos tomar. Mas, Padial, eu tô tomando um às 8 da noite, que é agora. E o meu normal é às 10 da noite. Tá? Então, existe uma orientação que seja feito uso logo após quando você lembre. E tente dar um intervalo... Oi. Estamos com 20 segundos restantes. Tá. E tente dar um intervalo de no mínimo 2 horas a partir daquele comprimido que acabou esquecendo. Padial, pode acontecer tomar os 2 às 10 horas da noite? Pode. Tá? Isso